O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Senhoras e senhores, muito boa tarde. É com imenso prazer que começamos mais um painel do primeiro Congresso Nacional do Grupo de Estudos sobre Política Tributária, Tributação e Democracia. Nós agradecemos imensamente à comissão organizadora, ao William e toda a equipe técnica, sem os quais, com certeza, o desandar dos trabalhos não estariam ocorrendo de forma tão brilhante como estão ocorrendo. Nós agradecemos também a todos os palestrantes que gentilmente aceitaram o convite de estarem participando desse congresso e compartilhando um pouco das suas experiências e conhecimentos teóricos e práticos a respeito dos temas que estão sendo estudados aqui no congresso. E, obviamente, agradecemos também a todos aqueles que estão nos assistindo e estão prestigiando esse congresso de alguma forma. Meu nome é Eduardo Bruxel de Quadros, sou advogado do Matos Filho e junto com a Natália Gomes de Oliveira, também advogada no Matos Filho, irei mediar este painel que tem como tema ISS sobre streaming e broadcast. Como nós sabemos, é incontroverso que o sistema tributário nacional ele é carregado de uma complexidade bastante elevada. E talvez um pouco dessa complexidade ela possa ser explicada justamente pelas frequentes alterações legislativas e edições de novas normas, que embora muitas vezes não sejam expressivas, mas com certeza são bastante frequentes, que a despeito disso, nós observamos que algumas mudanças na sociedade nós acabamos não conseguindo, através da legislação, acompanhar. E um desses aspectos onde a gente observa isso nitidamente é justamente na tecnologia, né? Com o avanço da tecnologia, não só no Brasil como no mundo, nós temos discussões e embates cada vez mais quentes a respeito da utilização da tecnologia e a respeito, obviamente, da tributação das novas tecnologias. Acredito que, principalmente após a pandemia, a gente teve um avanço muito grande em relação às novas tecnologias, em especial justamente sobre o streaming, que tem se difundido de uma forma bastante avassaladora e tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia de todos nós. Apenas trazendo alguns números para ilustrar a importância e justamente a aplicação das plataformas de streaming no nosso dia a dia, quando a gente observa, por exemplo, a Netflix, talvez uma das plataformas de streaming mais conhecidas, nas informações financeiras divulgadas pela Netflix no quarto trimestre de 2022, a Netflix informa que ela tinha mais de 220 milhões de usuários no mundo, né, e um número bastante expressivo. E quando a gente olha um levantamento da empresa Ribon em 2022, ela comenta que só no Brasil, um pouco mais de 70% da população em 2022 assinava ou já tinha assinado pelo menos uma plataforma de streaming, sendo que mais desses 70%, quase 80% utilizava todos os dias alguma dessas plataformas de streaming. Então, sem dúvida nenhuma, é algo que realmente faz parte do nosso dia a dia e tem uma importância muito grande na economia. Como nós sabemos, a partir da Lei Complementar 157 de 2016, que veio alterar a Lei Complementar 116, perdão, ela trouxe justamente a inclusão do item 1.09 na lista anexa de serviços, trazendo a possibilidade de cobrança de ISS sobre essas atividades de streaming. A despeito disso, nós sabemos que a discussão a respeito da tributação aplicável, se de fato é possível a cobrança de ISS ou não, ou outros
tributos, tanto quanto o ente responsável pelo recolhimento de tributos em relação a esses tipos de atividade, essas plataformas, são discussões que ainda permanecem bastante ativas, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito prático, e é justamente um pouco sobre isso que nós ouviremos e discutiremos hoje nesse painel. Antes de nós darmos continuidade, só gostaria de lembrar que todos aqueles que quiserem fazer qualquer tipo de comentário ou questionamento podem fazê-lo através do chat no YouTube, que será direcionado a nós e oportunamente será direcionado aos palestrantes para que possa ser objeto de discussão e fazer parte do nosso debate. Então, dito isso, eu passo o tempo para a Natália, para que possa fazer a apresentação dos nossos palestrantes e iniciar as apresentações. Obrigado. Obrigada, Eduardo, pela brilhante aí apresentação, introdução do tema, que certamente deu aí a magnitude do assunto, né, em termos econômicos, em termos sociais e da adequada complexidade da discussão tributária que gera em torno disso, né? E é uma discussão que ela se ramifica para diversas searas do direito, né? A gente aqui trata do direito tributário, mas é inevitável ter que falar da legislação civil, da legislação dos direitos autorais. Então, aqui a gente vai ter aí a oportunidade de fazer uma interlocução entre essas áreas do direito, né? E eu aqui vou ter a imensa honra, né, de apresentar aqui os nossos palestrantes, que, na verdade, dispensam apresentações, mas, mesmo assim, eu vou tentar, né? Aqui a gente tem com a gente a professora Bettina Gruppenmacher, que é doutora pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutora pela Universidade de Lisboa, é sócia do Gruppenmacher Advogados e também coordenadora da pós-graduação no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Temos também aqui o doutor César de Andrade Seixas, que é advogado também no Dias de Souza e doutor em Direito Financeiro aqui pela Universidade de São Paulo. Também teremos aqui o doutor Vinícius Jucá, ele é sócio no Lefosse Advogados, com ênfase em tributos indiretos. Ele tem LLM, né, pela Georgetown e também é professor de cursos ali de Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. E também temos aqui o Dr. Vitor Pupi, que tem uma grande tradição na área da advocacia pública, né? É procurador ali do Estado do Paraná, também já foi secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento ali da Prefeitura de Curitiba, e também tem uma pela Universidade de Berkeley. Enfim, são todos assim grandes autoridades para falar do assunto, e em benefício do tempo, eu passo a palavra primeiramente à professora Bettina, que vai fazer a introdução a respeito do assunto. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? A gente sempre dá essa conferidinha, né? É uma satisfação muito grande participar do evento. Eu agradeço imensamente o convite, a lembrança, enfim. Sempre me interessa muito refletir sobre o direito tributário, essa visão acadêmica que é tão importante, né? Como diria o professor Lorival Villanova, sempre citado pelo professor Paulo de Barros, essa intersecção entre a ciência e a experiência é de fato extremamente necessária, principalmente no momento em que a gente está aí tão prestes a uma reforma tributária que deve se valer necessariamente de questões conceituais, teóricas, né? Não apenas
a questão política e econômica deve pesar, mas efetivamente o que é conceitualmente, juridicamente correto é o que a gente espera, né? Que esses ajustes efetivamente sejam feitos, inclusive no que diz respeito à economia digital, que é objeto das nossas reflexões de hoje. Registro também a satisfação de compor esse painel ao lado do Dr. César, doutora Natália, doutor Eduardo, doutor Vinícius e do doutor Vitor, né, que para mim é doutor Vitor porque é chique, mas doutor Vitor foi meu aluno de graduação, então todo mundo que foi mulher, eu digo que professora não é a mesma coisa que professora, a gente tem sempre um instinto maternal, então quando eu ouço você ler o currículo dele, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa ter passado pela vida de uma pessoa com tanta luz, tão brilhante, e, na verdade, que me iluminou na condição de cidadã curitibana, né? Curitibana por adoção, né? Porque eu sou paulista, mas, enfim, quando foi secretária aqui das Finanças, eu não sei se porque aquela coisa de mãe babona, ou porque de fato foi isso mesmo, e todos acham, mas eu achei que foi o melhor secretário de Finanças do município de Curitiba, como eu falei, suspeita, mas tenho a convicção, porque sou também muito enérgica, como sou com meus filhos, de avaliar, criticar, enfim, realmente fez um trabalho brilhante à frente da secretaria, acho que por 2 gestões, se não me engano, né, Vitor, realmente nós fomos brindados com a capacidade dele, com as preocupações e com a técnica dele. Então, isso tudo me deixa bastante satisfeita. Enfim, não é a primeira vez que eu reflito, falo sobre essa questão do streaming, já tive a oportunidade de escrever um artigo a convite da doutora Tatiane Piscitelli, que é uma autoridade nesse assunto de tecnologia, está até na Bélgica agora estudando sobre NFTs, enfim. Hoje nós temos a questão do metaverso, nossa, que eu acho dificílimo. Esses dias ela me recomendou um filme, eu falei, eu não estou conseguindo captar o que é. É a Nike pagando 60 milhões de dólares por um espaço na nuvem para vestir bonequinho. Para mim não está, o negócio está complicado. Ela falou, professora, dá para vender tênis normal também, mas como regra é para vestir bonequinho mesmo, 60 milhões de dólares. Então, negócio assim com avatares, a gente fica até mais bonitinho nos avatares, né? Mas o fato é que nós estamos evoluindo muito rápido nesse tema, né? E, naturalmente, nem os legisladores e nem os nossos julgadores conseguem, porque o tempo é limitado, né? E as tarefas são excessivas, acompanhar, né, esse crescimento tecnológico, essa evolução tecnológica, que hoje um fato, enfim, nós não temos como fugir disso, por isso que eu digo que eu acho que nós estamos diante de uma excelente situação, que é a reforma tributária, no sentido de prever essas materialidades. Então, nós temos, na minha opinião, um grande problema em relação a essa economia digital, que é a ausência na Constituição Federal das materialidades, do critério material, como diz o professor Paulo, do aspecto material, como dizia o professor Geraldo Ataliba, de quem eu tive a alegria de ter sido aluna por muitos anos, e efetivamente a gente muitas vezes não consegue adequar, né, a situação ao que está na Constituição, o que nos põe diante de hipóteses de conflito de competência, de pretensões concomitantes de tributação em relação a esses fatos, porque a situação é que quem atua com nesse negócio, vamos assim dizer, nessa economia digital, manifesta capacidade contributiva, né? Ganha e muito com isso, né? Então, tem que pagar tributo.
né? Mas muitas vezes, como aconteceu com o Uber no passado, se vale dessa ausência de materialidade para não pagar nada, não tem uma materialidade, não paga nada, que eu digo em termos de ICMS, ISS, porque naturalmente imposto de renda, outros tributos acabam incidindo, mas o argumento é o que eu tenho que pagar. Eu me lembro que uma vez fui dar uma palestra sobre outro tema, também relacionado a questões municipais no interior do Rio Grande do Sul, e o secretário do município veio me perguntar: a senhora acha que a gente pode cobrar ISS do Uber? E eu fiquei ali, sem saber, inclusive a minha filha, eu sou também uma mãe coruja, tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, 2 advogadas, um médico, e uma filha muito interessada em questões tecnológicas, que trabalha com tecnologia, mas na área bancária, com fintechs. Ela foi realmente se encantando com isso, e fez o TCC dela sobre o Uber, e eu falei: e aí, Giovana, eu sei que a tua professora de tributário, que ela fez a federal aqui do Paraná, foi ruim, mas o que você acha? Não, mãe, não é por isso que eu não optei pelo tributário. Eu falei: não, estou ofendida, arrasada, acabada, nunca mais eu vou me refazer desse desfeita. Ela acha que sempre é verdade e vive se desculpando, mas ela, de fato, acabou vertendo para essa área, entende muito de tecnologia, e ela fala mesmo: olha, difícil saber se é ISS, ICMS, como você diz, o ideal seria mesmo uma reforma nesse campo. Então, assim, apenas a título introdutório, o que a gente tem é, de fato, um cenário bastante tortuoso, cinza, vamos assim dizer, sem uma definição de imediato, alguns elementos que nos auxiliam, e as tendências, né, daqueles que abraçam as questões municipais, outros estaduais. Eu, em razão de uma vivência de aproximadamente de mais de 10 anos no Conselho de Contribuintes do município de Curitiba, sou mega fiscalista, fiscalista não sou, eu sou mega municipalista. Realmente eu acho que é no município que as coisas acontecem, onde as pessoas moram. Me preocupo muito com as receitas municipais, porque, enfim, é ali que tudo acontece, que a vida da gente acontece, né? E acho que nem sempre os municípios são prestigiados. Me preocupo com essa reforma, conheço os cálculos apresentados pelo Vitor, de quanto que a gente pode perder, 68 milhões, acho que ele falou alguma vez, se não me engano, que pode, se a gente não mantiver uma alíquota de 5% e levar o IBS aí para 32%, quanto que será a perda das capitais, principalmente. Então, eu tenho a tendência muito de achar que quando a gente não sabe o que é, tem que ser ISS, né? Então, o fato é que realmente essas atividades, elas são mais próximas da materialidade do ISS, e eu acho até que essa é a vez, esse é o momento e a vez dos municípios de cobrarem aquilo que lhes cabe nessa história, pelo menos até que haja uma alteração da Constituição no sentido de incluir essas materialidades relativas à economia digital. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para a gente poder, porque senão eu vou tomar o tempo de todo mundo. Eu absolutamente não sou confiável, é um negócio impressionante. Eu digo que quem fala dentro do tempo, eu acho muito chique, quem observa os 15, os 10, os 20, eu sou zero chique, mas eu tenho feito um esforço concentrado, né, a pedido da minha mãe, porque eu contei para ela que eu não sou chique, ela ficou, acho que a culpa é dela, daí mãe tem as suas culpas, né, ela fala: de jeito nenhum, você tem que ser chique e falar dentro do tempo, mas tá difícil para mim o negócio do chique. Então, enfim, nós tivemos uma evolução, e eu, né, do alto aqui da minha senioridade, embora não pareça, né, passei por tudo isso, o registro e a guarda de informações no papel, escrito. Depois nós tivemos aqueles computadores
também, onde meu marido, por exemplo, fez a tese de doutorado. Nossa, eu já falei dos meus filhos, da minha mãe, do meu marido, eles estão muito prestigiados aqui nessa palestra, mas tudo bem. É a vida, é uma intersecção também entre a academia e a família. Mas, enfim, ele fez a tese dele naquele computador que era tudo junto, assim, era a tela com o teclado, enfim, uma coisa similar a esse desenho. Depois vieram os disquetes, os CDs, os HDs, e aí a nuvem, né? A nuvem agora até falta aqui. Eu preciso achar um jeito de desenhar um metaverso aqui, que já não é nem nuvem, mas está acima da nuvem. Sei lá onde que está esse metaverso que me incomoda tanto, né? Eu precisava lembrar o nome do filme, mas até o final do painel eu lembro, e que a professora Tatiane falou, que me ajudou muito a entender. Pesadíssimo filme, pesadíssimo, assusta muito. Eu não consegui assistir inteiro, mas consegui mais ou menos entender como nós vamos conviver no âmbito desse metaverso. Como eu dizia também, nós temos aí essas novas tecnologias tributadas internamente de uma maneira regular pelo imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. Nós temos as big techs que atuam também no plano dos streamings, sobre o qual nós vamos já entrar, e que oferem rendimentos, remetem esses lucros para o exterior e estão sujeitos a um imposto de renda retido na fonte, ao IOF, ao PIS importação, COFINS importação, CID, enfim, o que eu dizia é isso, há uma manifestação de riqueza, né, em relação a essas empresas que atuam na economia digital, que é tributado normalmente por meio da tributação dos tributos ou dos tributos federais, porque aqui estão compreendidas também as contribuições, mas a nossa dúvida maior diz respeito à tributação, vamos assim dizer, dos entes federativos, estados e municípios, né? No caso do streaming, né, qual seria a tributação a que estaria sujeita a essa atividade? Como foi referido pelo Eduardo, nós temos aí grandes empresas e conhecidas empresas que atuam nesse mercado, como Netflix, Spotify, entre outros, aqueles que estão mais presentes aí no nosso dia a dia. A primeira vez, eu já falei algumas vezes sobre o streaming, mas a primeira vez que eu tive que falar sobre isso, o tema que me foi atribuído foi tributação dos serviços over the top. E é aquela coisa, a gente, como jurista, a gente precisa entender materialmente do que se trata, se é possível, né? Então, me valendo até da estrutura aqui da Universidade Federal, eu fui ao setor de tecnologia, conversei com um rapaz simpaticíssimo que se disponibilizou a tarde inteira a tentar me explicar, e ele falou, olha, professora, a senhora não vai falar sobre serviços over the top, porque quando eu vi lá serviços over the top, eu falei, serviço, o que eu tenho que falar, né? Aí ele falou, não, a senhora vai falar sobre streaming. Aí ele me explicou como acontece isso. Ele falou, por isso que a gente chama de streaming, é como se fosse um rio, né? Ele falou, são informações que vêm da nuvem através desse rio, que é por isso o streaming, o nome, né? E chegam até o consumidor final. Então a senhora vai falar sobre isso. Eu falei, agora, aí desenhou, né? É bom dar uma desenhada para a gente entender, mas eu vim embora, não sei se melhor ou pior do que quando eu cheguei lá, mas pelo menos eu sabia o que era, eu consegui visualizar alguma coisa, porque a gente precisa, né, visualizar cada vez menos, como eu falei, o negócio do metaverso, eu precisei enxergar um filme, alguma coisa, porque eu não consigo captar, né, essa realidade. Então, o que acontece? É o que ele me explicou, uma transmissão, né, através de uma corrente entre um servidor e um usuário de forma provisória, normalmente de forma provisória. Então, é aquela coisa, a gente é assinante do Netflix, nós somos assinantes do Spotify, enfim, e aí a gente recebe, enfim, as músicas, os filmes, mas
sem uma transmissão de propriedade. Eu não me valho disso de uma maneira definitiva, desses filmes e dessas músicas. Eu estou usando esses dois exemplos que, para mim, são mais palpáveis. Mas também, repetindo, como eu estou falando muito aqui dos meus filhos, quando eu estava fazendo isso e conversando com a Giovana, que é a do meio, aí, o sanduíche, e a interessada em tecnologia, ela me falou, olha, mãe, é provisório, é sem armazenamento, não sei o quê, considere isso no seu raciocínio. E, enfim, com uma casa, na época, que estava muito bom aqui, cheio de universitários, aí já começa a casar, é uma coisa horrorosa. É melhor dar de mamar, ficar acordado, esse negócio de todo mundo esvaziar, sou eu e o cachorro aqui. E uns 3 anos atrás era uma alegria, entendeu? Mas o fato é que o meu filho, que ainda não havia se casado, estava estudando, enfim, médico é uma loucura, e ele deu um pulo, acho que ouviu a conversa, ele falou, olha, está errada, você vai falar besteira, você vai escrever besteira. Eu falei, calma, vamos com calma. Quem está errado aqui? Ele falou, não, a gente pode muito bem fazer o download das músicas do Spotify e ficar com elas armazenadas. Eu falei, aí agora piorou, porque daí passou do ISS para o ICMS. Aí eles queriam explicação. Aqui, assim, pode ser médico, o que for, todo mundo entende direito tributário, até praticamente o cachorro que fica aqui ouvindo a palestra, né? Então, eu falei para ele, vocês definam, porque isso é importante para mim. Eu posso transferir a propriedade ou não? Ele sim, ela não. Ela falou, não, mãe, peraí. Não há transferência de propriedade. Se você parar de pagar o Spotify ou Netflix, isso vai sair do seu computador. Falei, agora nós chegamos onde eu queria. Falei, Alex, obrigado pelo auxílio e preocupação da sua mãe se expor, mas era essa a informação da Giovana. Então, é fato, é que existe essa situação até da gente poder, né, fazer esse download, mas ele não é definitivo, não há uma transferência de propriedade. O que me conduz, num primeiro momento, nesse conflito ISS e ICMS, né, a atender, vamos assim dizer, a entender que nesse caso incidiria o ISS. Qual que é a questão que existe em relação a uma definição se é mesmo ISS ou ICMS? É importante a gente fazer a distinção entre conceito e definição. O conceito constitucional de mercadoria, assim como o conceito de serviço, estão na Constituição. Então, nós temos um conceito constitucional de serviço, um conceito constitucional de mercadoria. Esses conceitos são objeto de definição. O que é a definição? É estabelecer com precisão os elementos do conceito, né? O conceito é aquela palavra, ideia que alguém tem sobre uma determinada realidade. Então, a definição estabelece com precisão os elementos do conceito. Quem define, na verdade, são os doutrinadores. Mas no Brasil, o que a gente vivencia é uma definição pela legislação. Então, nós temos as leis complementares, a lei complementar do ISS, que estabelece uma definição em relação aos serviços passíveis de tributação por via do ISS. Academicamente, eu não acho isso correto, eu não acho que é papel do legislador definir, né? Eu acho que é papel da doutrina. Mas, enfim, a gente tem essa realidade da definição através da legislação. E aí, no caso do ISS e do conceito constitucional de serviço, nós temos duas realidades distintas, um conceito econômico e um conceito jurídico. O conceito econômico, né, envolve a ideia de bens imateriais. Então, por exemplo, a cessão de direito está dentro do conceito econômico de serviços. A locação está dentro do conceito econômico de serviços. O conceito jurídico envolve aquela definição, aquela indicação que a gente encontra na legislação de direito privado, no sentido de obrigação de fazer.
que reflete também, para o caso do ICMS, por exemplo, a tributação sobre obrigações de dar. Então, juridicamente, nós estaríamos diante de uma obrigação, no caso do streaming ou dos serviços over the top fornecidos por streaming, nós estaríamos diante de uma obrigação de fazer ou diante de uma obrigação de dar. Isso depende da adoção do conceito econômico ou do conceito jurídico. Pessoalmente, eu adoto, em relação aos serviços, o conceito jurídico, o que nos afastaria de uma tributação por via do ISS. Se nós adotarmos o conceito econômico, nós vamos nos aproximar da tributação do ISS, inclusive por algumas inserções já do STF, por exemplo, no caso da decisão dos planos de saúde, onde o Fux deixou claríssimo que ele afasta a aplicação do 110 e que agora há uma tendência, até em razão da economia digital, de adoção do conceito econômico de serviços, o que foi revisto numa decisão posterior, enfim, os tribunais estão, principalmente o Supremo, que deve dar a última palavra nesse tema, se a reforma não resolver, ainda está claudicante. Eu até fui brindada recentemente, e eu acho que, quem sabe, por falar em chique, esse foi o convite mais chique da minha vida aí, mas eu fui brindada por um convite da OAB Federal para um congresso que vai acontecer agora, dia 4, 5 e 6, eu acho, de maio, em Roma, né? Onde foram convidados praticamente todos os ministros do STF, alguns do STJ, eu acho que somos uns 5 ou 6 juristas brasileiros, o resto são italianos, e o tema é tributação da economia digital. Né? Então, eu, de fato, estou muito curiosa para ouvir esses ministros falarem, quero ver se eles vão conseguir, né? Mas eu estou muito curiosa para saber qual é, pelo menos, a tendência, já que acaba sendo uma questão de valores. Né? Enfim, mas os tribunais tiveram já uma evolução nesse tema. Né? Então, em 1998, o STF se manifestou dizendo que bem incorpóreo não é mercadoria. Em 2009, outra decisão do STF diz que quando não há transferência de titularidade, não incide ICMS. Em 2010, o STF, numa ação direta, entendeu que quando há transferência eletrônica, incide ICMS. Em 2012, o STF, em repercussão geral, diz que licenciamento, cessão de direitos de programa de computação personalizados, na verdade, fixou a tese de repercussão geral ainda. Software e ISS serão definidos pelo tribunal. Em 2016, nessa decisão do plano de saúde, ficou realmente, embora eu não queira admitir, a mim pareceu que ali houve uma mudança severa de posicionamento. Depois veio a lei complementar, que eu sei que os colegas vão falar, e previu, né, essa disponibilização sem cessão definitiva de conteúdos de áudio, que é o nosso caso, como passível de tributação por via do ISS. E como só ia acontecer no Brasil, né, os estados vieram e tentaram, vamos assim dizer, fazer jus a uma parcela desse bolo, porque é o que eu não falei, a tendência é que tudo isso seja serviço, e que os municípios possam tributar tudo isso. Então, a gente sente muitas vezes por parte dos estados aquele inconformismo, mas como que o município vai fazer jus a essa dinheirama toda aqui? Isso aqui nós temos que ter direito a uma parte. Sorry, mas como eu falei, eu gosto dos municípios, mas se tiver alguém que pode tributar isso, são os municípios. Então, nós tivemos aí a previsão do CONFAS, né, do convênio 106, eu não vou me ater muito para não avançar muito. Então, esse slide fala um pouquinho sobre o convênio. Os estados, embora o convênio tenha previsto isso, São Paulo, Rio de Janeiro, até deram isenções, reconheceram, né,
que não se tratava de uma atividade efetivamente sujeita à incidência do ICMS. Enfim, nós temos aí um conflito, né, em relação a isso, que me parece que, no momento, deve ser estar sujeita, né, a atividade deve estar sujeita, se a ideia for de adoção de um conceito econômico de serviço, deve estar sujeita à incidência do ISS, mas o que eu penso, como eu falei, escrevi, publiquei, enfim, é que é nenhuma coisa e nem outra. Por isso que eu acho que tem que haver deve haver na reforma uma previsão em relação a isso. Acho que no momento, no máximo, a gente poderia ter o exercício da competência residual da União, cobrando um imposto sobre essa atividade, já que não há uma perfeita subsunção do fato à norma. Porque, como eu falei, o que eu aprendi com o professor Geraldo, Roque, enfim, como eu falei, sou de São Paulo, embora resida em Curitiba há 35 anos, sou egressa da PUC de São Paulo, e foi um momento, né, áureo, acho que não por outro motivo eu estou aqui, em que eu fui aluna do professor Roque, do Geraldo, do Paulo, da Beth, enfim, só vi e estudei o direito tributário pelas mãos e pelas ideias aí desses grandes nomes, que são muito versados e muito tendentes a analisar a questão sob o viés constitucional, já que nós temos uma Constituição absolutamente analítica em matéria tributária, são praticamente 17 artigos dedicados à tributação. Então, realmente, eu para que nasça a relação tributária, e eu tenho um sujeito ativo e um passivo, eu tenho que ter uma subsunção, como dizia o professor Geraldo Taliba, ele falava, é como se fossem as pedras de um quebra-cabeças. As peças do fato têm que se encaixar perfeitamente aos espaços da norma, porque às vezes a gente vai montar o quebra-cabeça, parece que aquele fato se encaixa aquela pecinha se encaixa naquele espaço, e a gente vai ver que não se encaixa por um cantinho ali. Na subsunção tem que haver uma adequação perfeita do fato à norma, e aqui a gente não consegue fazer essa adequação. Por isso que eu digo da necessidade de haver uma alteração que a gente vislumbra tanto na PEC 110 como na 45, há essa referência à incidência às sessões de direito, às operações com intangíveis, nas duas há essa referência e a preocupação daquele que vai efetivamente alterar o texto constitucional. Por isso, concluindo aqui o meu raciocínio, acho que no momento que a gente poderia pensar realmente no exercício da competência residual, até que ao fim e ao cabo a gente tenha uma reforma em âmbito constitucional. Ficam aqui os meus contatos para eventuais dúvidas que não tenham ficado claras nessa breve exposição. Grata pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Bettina, pela sua apresentação. Acho que ficou muito clara essa complexidade, essa discussão, né, de vários entes tentando puxar e para cada lado. Em breve, embora a gente tenha tido algumas discussões já no âmbito jurisprudencial a respeito disso, ainda é um assunto que ainda tem bastante margem para discussão. Dando continuidade, então, às apresentações, nós passamos o tempo, então, agora para o doutor César Andrade. Obrigado, Eduardo. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Parabéns, professora Bettina, pela apresentação. Acho que todos ficaram um pouco se sentindo com a cabeça mais pensante, né? Já fica maquinando tudo que está acontecendo. Antes, na verdade, obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. E pegando aqui um pouco a carona que a professora Bettina estava falando, só para a título de introdução, mostra como é importante a gente pensar aí na reforma tributária, né? Até o grupo aí se propõe a isso, de fazer política tributária, de pensar a política tributária e como a Constituição ela ela estabeleceu algumas formas que a gente agora fica tentando encaixar as novidades tecnológicas nessas formas e nem sempre a gente consegue muito bem, né? A Constituição fez lá um triângulo e a gente está com um círculo e a gente fica
marretando o círculo dentro do triângulo para ver se ele encaixa, e às vezes encaixa, às vezes não. E, enfim, o streaming tem aí toda a discussão entre estados e municípios, se seria um serviço de comunicação ou um serviço distinto da comunicação. A professora já abordou bem esse conflito entre os estados e municípios. Eu queria já, para não repetir, eu queria partir já, então, assumindo a premissa de que a lei complementar resolveu o conflito de competência e a materialidade do streaming estaria sujeita ao ISS, isso também não elide que haja conflito entre os próprios municípios, né? Então, como regra, o ISS é devido no local de estabelecimento prestador, salvo as exceções que estariam taxativamente listadas na Lei Complementar 116, em que o imposto seria devido no local da prestação. E o streaming estaria, ao menos em princípio, aí, submetido à regra geral, e o imposto seria devido no local do estabelecimento prestador. Só que, assim, nem sempre é muito fácil a gente definir o que é estabelecimento prestador, né? Serviços muito complexos, você tem uma divisão muito grande de tarefas, né? Inclusive envolvendo estabelecimentos distintos, com alocação de pessoal ou alocação do corpo diretivo e atividades meio de um lado, atividades fim de outro. E aí, então você também teria esse desafio aí de tentar determinar qual que seria o estabelecimento prestador no caso do streaming, né? Você poderia dividir, por exemplo, onde se localiza o servidor, onde está um escritório operacional ou um escritório administrativo, enfim, aí você poderia ter, inclusive, disputa entre os municípios para determinar qual que seria onde seria devido o imposto, né? Uma sugestão para solucionar esse conflito seria aquele entendimento do STJ, também na questão lá de arrendamento mercantil, de onde seria devido o ISS. Na ocasião lá, cada etapa do arrendamento estava em um município diferente, né? Avaliação do risco de crédito, onde era entregue o veículo, onde se tomava a decisão pela contratação ou não, enfim, você tem aí vários elementos de conexão que poderiam atrair a competência de diferentes municípios. E aí a conclusão do STJ foi de que o imposto seria devido aí na unidade econômica ou profissional em que fosse responsável pela tomada de decisão para aperfeiçoar o núcleo do fato gerador do imposto, né? Então, aqui no caso do streaming seria o fornecimento do streaming para o consumidor. Então, acho que aí o desafio, no caso concreto, dentro de cada realidade aí, de cada empresa, de tentar definir onde que é esse estabelecimento prestador. Na ausência de estabelecimento, em princípio, seria no domicílio, né, do prestador, mas o streaming também você poderia chegar numa situação em que não tem nada no Brasil. O servidor não está no Brasil, não tem um elemento aqui de contratação no Brasil, é tudo feito online. E nesses casos, como é que ficaria? Qual município que é o competente para cobrar o ISS? Nessa dificuldade, uma alternativa seria a gente pensar que haveria, então, a importação do serviço. Então, eu estaria tratando do ISS importação, só que aí também já geram as dificuldades, porque a lei complementar definiu, aparentemente, o local do estabelecimento prestador como competente, provavelmente por uma questão de praticidade, né? Seria muito difícil você exigir que o prestador tivesse cadastro em 5.000 e tantos municípios, recolhesse uma guia para cada um, enfim, seria uma ineficácia normativa que levaria a essa praticidade, esse pragmatismo de definir
município do estabelecimento do prestador. Mas se a gente partir para essa situação em que seria o ISS importação, eu teria essa dificuldade de novo, né? Eu poderia, em princípio, o município exigir o ISS do tomador do serviço e atribuir a responsabilidade tributária pelo recolhimento do imposto ao contratante. Só que a maioria dos contratantes aí do streaming são pessoas físicas, né? Então, você haveria uma dificuldade prática muito grande de você atribuir essa responsabilidade, uma dificuldade de cobrança e fiscalização do imposto. Aí, num cenário desse, o que a gente poderia pensar como alternativa aí para os municípios? Então, poxa, talvez a empresa estrangeira tenha um procurador no Brasil e esse procurador, esse representante seria vamos dizer, o responsável pelo recolhimento do imposto. Eu vejo 3 dificuldades quanto a isso. Primeiro, que a empresa estrangeira pode, por algum motivo, não ter um procurador no Brasil e aí você já tornaria ineficaz a norma. Segundo, que para que alguém seja responsável tributário, precisaria de uma previsão normativa expressa. Não existe nada nessa linha na Lei Complementar 116, como existe, por exemplo, para imposto de renda sobre ganho de capital, para procurador de adquirente estrangeiro, né? Lá no artigo 26 da Lei 10.833. E mesmo nesses casos, você tem aí seria um terceiro problema, você tem uma dificuldade perante o 128 do CTN, que exige que exista um vínculo entre o substituto tributário, o responsável tributário, e o fato gerador. E no caso aqui do streaming, eu vejo com dificuldades o procurador ter esse vínculo com o fato gerador que justifique ele ser o responsável tributário, porque ele não tem, vamos dizer, contato com o substrato econômico aí, com os pagamentos que são efetuados, para que ele possa se ressarcir do imposto junto ao destinatário da carga tributária, né? Ele não tem como fazer uma retenção na fonte ou repassar no preço, de alguma forma, o ônus relativo ao imposto. Então, acho que a ideia do procurador não faria muito sentido. Outra alternativa seria atribuir a responsabilidade para as operadoras de cartão de crédito, por exemplo, já que elas têm esse vínculo mais próximo com o fato gerador, por ter o contato aí com os pagamentos. E então haveria um vínculo suficiente com o substrato econômico para que justificasse essa responsabilidade tributária. Seria mais ou menos, grosseiramente aproximando, com o que acontecia com a CPMF, né, que os bancos eram os responsáveis pelo recolhimento da contribuição, mas eles não tinham vínculo com o negócio jurídico que estava por trás do lançamento a débito em conta corrente. Então, o banco ali ele participava da operação por fazer o lançamento a débito e aí nessa condição ele estaria elegido como responsável tributário. De qualquer forma, a gente volta aí para o problema inicial que eu falei, de você acabaria o que os bancos fariam, o que a administradora de cartão de crédito faria? Ela recolheria esse imposto para todos os municípios, para onde tem os tomadores do serviço, ou não? A gente vai ter que eleger algum outro critério aí para definir quem que é o sujeito ativo do imposto. Eu não quero avançar muito no tema aí, porque o Vitor vai falar um pouco para a gente aqui, a gente conversou um pouquinho antes, ele vai falar um pouco aí sobre a Lei Complementar 157, as discussões que ocorreram na época e como que ficou o dispositivo e coisas novas que estão sendo tratadas. Mas, enfim, vejam que a reforma tributária, acho que ela teria que pensar, além das materialidades, que é algo essencial, também aí pensar na definição dos sujeitos ativos, que é um desafio muito grande em se tratando de tributação sobre o consumo num Estado federalista, que você tem tantos entes federativos e cada um com a sua competência tributária.
Acho que é isso, não queria me estender mais, agradeço a todos e fico aí à disposição para a gente debater mais à frente. Doutor César, muito obrigado pelas suas contribuições. Eu acredito que essa questão aí do aspecto espacial mesmo, da tributação, é muito delicada ali no caso do ISS, né? Não é de hoje, isso já foi objeto de análise pelo STF, né? Até, assim, objeto de suspensão da própria lei, em sede de liminar, de tão delicada que era a questão, né? Afinal, são 5.578 municípios aí para ver quem vai ficar com a arrecadação, e é algo que, sem essa definição clara a que o senhor se refere, justamente tem efeitos muito deletérios à federação, né? A gente tem esse histórico aí de toda a controvérsia da guerra fiscal, tem também o que se sabe, né, ali da briga entre os municípios, né, pela localização das empresas. Então, o município abaixa a alíquota, a empresa vai para lá e assim por diante, fica esse cabo de guerra entre a municipalidade. Então, certamente é um tema muito delicado. Agora eu passo a palavra ao doutor Vinícius Jucá. Então, professor, por favor. Muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer, obviamente, ao Eduardo, à Natália, ao Alberto Carbonar, pelo convite, e especialmente, óbvio, ao Grupo de Estudos de Políticas Tributárias pela organização do Congresso. Acho que é muito importante discutir política tributária, né, principalmente agora, nas vésperas de uma nova rodada de negociações da reforma tributária. Então, muito obrigado pelo convite. Super difícil, né, como falar aqui depois da professora Bettina, que sempre é abrangente e coloca os temas de uma forma muito clara e acho que sobra muito pouco para falar, né? E claro, depois do César Augusto, claro, o elogio próprio não tem tanto valor, mas aí por isso eu elogio aqui. Ele tem o artigo que eu acho que é um dos artigos mais completos sobre tributação do streaming. Ele escreveu junto com o Hugo Funaro na revista de Direito Tributário Atual do IBDT. Então, quem quiser se interessar, se aprofundar um pouco sobre o tema que está sendo discutido aqui, eu recomendo a leitura do artigo. O artigo é espetacular. E aí, obviamente, eu não vou entrar, não vou descrever o que conta o artigo, e também não vou repetir o que o César e a professora Bettina colocaram anteriormente. Eu vou tentar pensar um pouco essa discussão da tributação do streaming pelo ISS sob um ponto de vista um pouco diferente. A professora Bettina colocou a importância de aproveitar a experiência, de aliar, né, a experiência prática à ciência, e, óbvio, isso é mais importante hoje ainda, nesse tempo em que a ciência está fora de moda, né? Está mais na moda negar a ciência do que ver os benefícios da ciência, e os malefícios disso também se aplicam aqui no direito tributário, né? Acho que quanto mais a gente usar a ciência no direito tributário, mais segurança a gente vai dar para as empresas. O direito, na verdade, é isso, né? O direito, na verdade, é um instrumento de trazer segurança para as relações jurídicas. E acho que é isso que a gente precisa, principalmente no dia de hoje no Brasil, né? A gente está vendo muita insegurança na área tributária. E um tema que é interessante acho que uma realização que a gente, uma conclusão que a gente tira da prática de tantos anos é que, obviamente, a carga tributária é importante, ter uma carga tributária adequada é importante, mas mais importante que a carga tributária é a segurança jurídica. Você dizer para uma empresa que, olha, a sua carga é 40%, ela consegue se planejar para 40%.
O problema é ela não saber se a carga dela é 18 ou é 40. E aí isso causa muita insegurança e traz um prejuízo muito grande para o ambiente de negócios, né? Então, acho que tem uma importância enorme a gente saber poder dar segurança ao contribuinte de quanto ele vai pagar. E, claro, a professora Bettina foi brilhante ao descrever que a nossa Constituição causa essa dificuldade, né? Por ela ser muito analítica, é difícil, e ela querer descrever quais impostos incidem sobre fatos geradores específicos ou fatos econômicos específicos que ela descreve ali, causa muitas dificuldades, especialmente porque ela delimitou competências há mais de 30 anos, quando a maioria dos fatos econômicos, ou muitos fatos econômicos relevantes hoje, não eram nem sonho há mais de 30 anos, né? Então, essa é a dificuldade que a gente verifica. Mas é para isso que existe e aí tanto a professora Bettina quanto o César colocaram, é para isso que existe a competência residual da União para tributar determinados fatos geradores ou para tributar determinados fatos econômicos, cuja competência para tributação não foi delimitada na Constituição, porque não podia prever coisas novas que surgem. O Constituinte foi muito inteligente ao colocar esse dispositivo lá, e como forma de privilegiar o respeito à propriedade privada, a exceção à tributação, disse que a União somente poderia criar esses tributos novos, sobre esses novos fatos geradores, e por lei complementar, precisaria de uma lei complementar, maioria absoluta do Congresso, para criar esses novos tributos, e esses novos tributos deveriam ser não cumulativos, né? Então, tem uma previsão específica para isso. Eu, há muito tempo, desde quando a gente, quando começou a ser discutida a ação direta de inconstitucionalidade 1945, que tratou do software, eu há muito tempo venho refletindo sobre a possibilidade de incidência, seja de ICMS, seja de ISS, sobre direitos autorais, né? Além dos direitos autorais, então, inicialmente, acho que a professora Bettina colocou muito bem que, e aqui olhando o streaming especificamente, o streaming, ele não, no streaming não há uma transferência de titularidade, né? No streaming, você adquire um direito de uso daquela propriedade intelectual por um tempo específico. Pode ser um tempo muito curto, mesmo que você faça o download, como colocou a professora Bettina, a partir do momento que você deixa de contratar o serviço, isso some do seu aparelho. Então, não existe dúvida que, mesmo nas outras relações com direitos autorais, mesmo quando eu faço o download, eu tenho dúvida se existe transferência de titularidade. Eu acho que não. Aqui é claríssimo que não existe transferência de titularidade. E, como coloca o professor César no artigo dele, também não há incidência aqui de ICMS comunicação, porque o ICMS comunicação, ele pressupõe que o prestador de serviço ele tenha os meios de comunicação, o que não é o caso. As operadoras de streaming usam a internet. Elas não possuem os meios de comunicação, os meios físicos de comunicação. Então, também não incide o ICMS comunicação. Resta saber se incide o ISS, né? Eu tenho para mim que não deveria incidir ISS, pelo conceito jurídico que a professora Bettina colocou, de que o ISS deveria incidir, de acordo com o Código Civil, sobre obrigações de fazer. Isso não é uma obrigação de fazer. O STF já definiu lá atrás, pela súmula vinculante 31, que a locação de bens móveis não está sujeita ao ISS. E isso é um conceito que a gente usa até hoje. Então, as locadoras de automóveis, por exemplo, não pagam ISS até hoje. Então, a gente quase tem como lei esse conceito, né? O que às vezes a gente não para refletir
é que a lei dos direitos autorais, primeiro, essas obras que a gente está discutindo aqui, que são as obras audiovisuais, né, elas estão protegidas pela lei dos direitos autorais, que é a Lei 9.610 de 98. E aí o artigo 7º ele fala lá, olha, são obras intelectuais protegidas por essa lei, e o inciso 6, ele fala as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas. Então não tem dúvida que isso que a plataforma de streaming dá para a gente é uma obra audiovisual. Só que quando a gente vai lá para o artigo 3º da Lei dos Direitos Autorais, ele cria uma ficção jurídica que a gente também tem que obedecer, que é os direitos autorais reputam-se para os efeitos legais como bens móveis. Olhando para o que está acontecendo, acho que todo mundo concordou aqui, que quando eu acesso uma plataforma de streaming, eu recebo, eu tenho acesso a esses filmes, a essas obras, as músicas, a essas obras protegidas pela lei dos direitos autorais, eu tenho um acesso temporário. Eu pago para usar por um tempo. O que é isso? É um aluguel. Eu pago um aluguel para usar uma obra audiovisual. E a obra audiovisual é o quê? A própria lei fala, ela é para ser tratada como um bem móvel. Ou seja, eu estou pagando por um tempo para usar um bem móvel. Eu estou fazendo o quê? Eu estou alugando um bem móvel. O aluguel de bem móvel não poderia estar sujeito ao ISS. O STF tem alterado a jurisprudência dele, depois da súmula 31, para admitir que sair um pouco, como colocou muito bem também a professora Bettina, fugir um pouco desse conceito jurídico de serviço para adotar outros conceitos. E eu tenho visto o STF privilegiar a lei complementar. Ou seja, ele diz, tudo bem, tem essa diferenciação de obrigação de dar e fazer. A decisão do software recente na ADI 1945, ele fala muito isso. Existe essa diferença de obrigação de dar e fazer, mas a gente, aqui no STF, não está mais olhando para isso, para efeito de ISS. A gente está olhando por um outro conceito que a Constituição traz, que é serviço de qualquer natureza. E serviço de qualquer natureza é o que a lei complementar definir. Ou seja, o STF está definindo ou está dando muito poder, está dando mais poder hoje em dia para a lei complementar. Ou seja, se a lei complementar define que aquilo é serviço pode ser tributado pelo ISS. Então, tudo isso para dizer que, apesar de eu achar que cientificamente não deveria haver essa incidência de ISS, isso deveria estar sujeito à tributação da União, né, residual da União, ultimamente o STF tem dado ao legislador definir se alguma coisa é serviço ou não. Então, acho que eu queria só refletir um pouco sobre essa tendência e também escutar um pouco o que os demais acham sobre isso. Muito obrigado, professor Jucá. A gente percebe bastante justamente essa questão da alteração, né, do entendimento do STF, principalmente ao se considerar que, muito em razão das novas tecnologias, hoje é difícil a gente classificar objetivamente essas novas atividades, né? Elas sempre são carregadas de outras atividades por detrás que também são bastante complexas e é bastante difícil de conceituar. Olha, é exatamente isso e não tem absolutamente mais nada realizado por detrás e isso a gente consegue observar bem justamente em razão dessa mudança de parâmetro que o STF vem desenvolvendo, né? Exato. Só esqueci de falar uma coisa. Por isso que a reforma tributária é tão importante. Para que a gente saia um pouco dessa ideia de serviço ou de bem, para tributar fatos econômicos mesmo, de uma forma geral, uma tributação quase aproximada a uma tributação sobre receita, né?
Perfeito. E considerando justamente a partir dessa ideia da necessidade de reforma tributária, nós passamos então agora o tempo para o Dr. Vitor para trazer justamente um pouco do panorama da legislação, da Lei Complementar 157 e justamente o que se objetivava através dela, as discussões que se teve justamente quando se buscava tributar esse tipo de operação pelo ISS. Dr. Vitor, o tempo é seu. Legal, vocês me escutam? Ótimo. Então, primeiro, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar o GEPT em nome do Alberto Carbonara, dizer que essa realização do Congresso, para quem começou há 2, 3 anos, me parece, um grupo, e ter pessoas tão qualificadas aqui, é realmente algo a ser parabenizado. Então, parabéns a você, ao Tomás também, em nome de todos os organizadores aí do Congresso. Quero também cumprimentar aqui os mediadores, o Eduardo Brooks, a Natália Oliveira, e também os meus pares aqui, né? A minha querida professora Bettina, que a presença por si só dá um upgrade automático em qualquer lugar, em qualquer evento. É uma alegria muito grande estar sempre com a professora Bettina, minha professora de graduação, professora titular de Direito Tributário na Federal, e quem também me inspirou aí, me provocou, vamos dizer assim, né? A buscar estudar o direito tributário, né? Também os doutores César Augusto, doutor Vinícius Jucá, que abrilhantaram aí, né, com as suas explicações, sobrando pouco para mim aqui, para eu falar, né, na minha participação desse evento. Bom, o que eu pretendo transmitir aqui, né? Um pouco do histórico da Lei Complementar 157 e o que eu tenho percebido como um processo de degradação, vamos dizer assim, ou degeneração em curso do ISS, né? Por que isso? Né? Porque eu pretendo fazer um paralelo rápido com a tributação do streaming, que está lá no item 109 do anexo da Lei Complementar 116, com as operações de cartão de crédito e plano de saúde, né, que também foram objeto da Lei Complementar 157, em especial quando ela modificou o artigo 3º da 116 e passou a destinar a arrecadação, né, considerar realizado o fato gerador e destinar a arrecadação para os municípios em que estão localizados os tomadores dos serviços, né? Então, essa discussão da Lei Complementar 157 começou em 2012, com o projeto de lei do Senado 386 de 2012, da autoria do senador Romero Jucá, né? E esse projeto tinha 3 objetivos bastante específicos. O primeiro, que não deu certo, era diminuir a dependência dos municípios em relação às participações, né, constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios, a distribuição do ICMS e do IPVA. Isso continua até hoje, em especial nos pequenos municípios e nos pequeninos municípios, por assim dizer, aqueles menores ainda, né, que só vivem de transferências. O segundo objetivo do projeto era a prevenção à guerra fiscal. Já existia o comando na emenda constitucional 37, que determinava a alíquota mínima de 2% do ISS dos municípios, mas isso não era observado na prática porque não havia sanção. Então, a Lei Complementar 157 veio alterar profundamente aí essa sistemática, inclusive considerando improbidade do prefeito que viesse aí a encaminhar e sancionar projeto de lei que estabelecesse a alíquota inferior a 2%, né? Então, nesse propósito, a lei realmente pegou e deu certo, né? Claro, ainda existem discussões, mas vamos dizer assim, de forma geral, deu certo. E o terceiro, atualizar a lista de serviços, em especial na parte de tecnologia. O projeto lá de 2012, ele continha 4 itens, né? Então, o 109, na verdade, era computação em nuvem, né? Era o que dizia o item 109. Né? E aí, vi bem aqueles primeiros gráficos da professora Bettina. Acho que quem idealizou o projeto em 2012, veja, nós estamos falando há 10 anos, né? O quanto nós evoluímos aí nesse período, né? Mas pensou em ser o mais generalista possível, né? E tinha o 110, que era acesso à rede de computadores e congêneres, inclusive a internet. Aí tinha uma discussão imensa com os estados, né? Disponibilização de conteúdos e aplicativos em página eletrônica e congêneres, era o 111. 112 era hospedagem de dados, inclusive áudio e imagem, de páginas eletrônicas, de aplicativos e quaisquer congêneres. E 113, que era sessão temporária de áudio, vídeo e imagem, inclusive por streaming, né? Então, veja que hoje o 109
ele não fala em sessão temporária, né? Ele fala sem a sessão definitiva, né? Um aspecto negativo da sessão, né? Refletindo um pouco, dá para entender por que isso foi pensado assim, porque obviamente ia se discutir o que era temporário ou não. Eu mesmo, enquanto a professora Betina, o doutor César, o doutor Vinícius falavam, eu fiquei pensando, ora, e se nós tivéssemos um plano perpétuo de assinatura, né? Então, tem um plano que eu fico comigo até morrer com os downloads. Aliás, já existem planos assim, por exemplo, para assessorias financeiras, né? Então, eu compro o Spotify Diamante, vamos dizer assim, e fico aí até o final da minha vida com esses arquivos, né? O que seria isso, né? Aliás, é uma boa provocação depois para as perguntas, né? Bom, o fato é que no Senado, esse projeto de lei 157 teve um debate bastante aprofundado, né? Existiram audiências públicas com representantes dos municípios, das entidades estaduais também, até que o termo sessão temporária no Senado ainda foi substituído, né? Ele foi para a Câmara só como disponibilizar. Então, foi disponibilizar áudio, vídeo e imagem, inclusive por streaming, né? Então, saiu sessão temporária e foi para a Câmara dessa forma. Bom, na Câmara ele chegou em 2013 como o projeto de lei complementar 366 de 2013, né? Foi apensado nessa época, e aí eu já começo a fazer um paralelo, ao projeto de lei 34 de 2011, do deputado federal Rubens Bueno, que também é aqui do Paraná, que pretendia já modificar as operações de cartão de crédito, né? Então, ele foi apensado, logo depois foi desapensado, né? Então, ele correu, ele tramitou, vamos dizer assim, nas comissões, nas audiências, simplesmente com a redação do Senado. Não tem nada a falar sobre planos de saúde, cartão de crédito, enfim, isso vai aparecer depois. Então, nessas audiências, inclusive a Abrasf, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, participaram, e se chegou a uma redação definitiva, que é essa aí atual, do item 109, que fala, né, a disponibilização sem sessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto, né, e assim vai. Então, essa foi a redação final aí que se teve depois de vários debates no Congresso, né, tanto no Senado como na Câmara. Então, esse projeto foi à votação, e nós temos que lembrar aí que, na época, a gente estava ainda sob a presidência, a deputada Eduardo Cunha, nós tínhamos quase o impeachment, parece que faz tanto tempo, né? Então, era a véspera do impeachment da presidente Dilma, a Câmara estava nesse clima. Inclusive, é interessante ler, eu tive a paciência de ler agora que não estou mais no município, então tenho mais tempo para fazer essas coisas. Eu tive a paciência de ler os diários da Câmara, né? Então, a cada discussão nesse projeto, alguém interrompe e faz um discurso sobre impeachment, enfim, é até interessante do ponto de vista histórico, né, rememorar isso. E isso é importante também porque as leis, né, tanto que o tema desse Congresso, Tributação e Democracia, é muito feliz, porque a democracia, ela pressupõe um processo legislativo amplo, né, com debates, com trocas, com modificações, né, e não coisas assodadas, né. E isso é interessante até para a gente entender como foi o processo legislativo. Às vezes nós aí, operadores do direito, pegamos o texto final e tentamos aí decifrar, né, e dar algum sentido, mas o histórico nos conta muito do ponto de vista da legislação. Bom, então esse projeto foi aprovado em primeiro turno na Câmara, e aí começou, inclusive isso consta nos anais da Câmara, o relator do projeto diz que começou a ter uma pressão para falar sobre cartões de crédito, né? O fato é que nessa época, uma entidade municipalista, ela, eu vi isso, né, com os meus próprios olhos, ela ligava para os prefeitos e apresentava uma calculadora. Então, a gente tinha uma calculadora que dizia, olha, prefeito, se nós mudarmos o cartão de crédito, o plano de saúde, o seu município vai receber mais X milhões aí no orçamento do ano que vem, né? Então, nós temos que votar isso e temos que ser municipalistas, enfim, nesse sentido, tirar a tributação dos grandes centros, né? Essa era a conversa, né? E eu não conheço nenhum deputado federal que não diga que seja municipalista, né? Todos são, né? Na prática, o problema é que isso acaba justificando, às vezes, atitudes um pouco impensadas. O fato é que, em segundo turno de votação, ou seja, sem nenhum debate prévio, ao contrário do que aconteceu com o streaming, com o item 109, que teve um debate bastante amplo,
foi lá inserida e aprovada uma emenda aglutinativa, número 4, que modificava também cartão de crédito e plano de saúde, passando essas atividades até arrecadação destinada ao local do tomador de serviço, né? Mais uma vez, é interessante porque a orientação dos partidos inicial era votar não a essa emenda. Mas, em poucos minutos, essa questão municipalista, não sei se fundo municipalista, né, que às vezes é usado e é manipulado também nesse sentido, ele mudou. Então, os depoimentos são pitorescos, até se a gente for ler os anais da Câmara. Existiam algumas resistências, pessoas que já diziam, deputados que já diziam, inclusive o relator, que já dizia que isso operacionalmente seria muito complicado, mas todos tinham uma solução mágica, né? Afinal, era o tempo do computador, né? Isso que é dito, olha, nós estamos no tempo do computador, isso aí é só a Receita Federal fazer de uma forma ou de outra, que todo mundo recebe e todo mundo fica feliz, fora São Paulo, Rio, enfim, os grandes centros que perdem, mas é justo, enfim, né? Esse era o argumento. E o fato é que foi aprovado isso em 2015, no final de 2015, se não me engano, em setembro foi aprovado e foi para o Senado, né? E aí teve impeachment em 2016, correu o processo de impeachment, né? O país obviamente ficou parado, e no final de 2016 os municípios viviam uma crise bastante complicada, uma crise financeira bastante complicada, e esse projeto da Lei 157, em especial em razão do cartão de crédito e dos planos de saúde, foi dado como uma tábua de salvação, né? Então o projeto foi aprovado, dessa forma também no Senado, esse substitutivo da Câmara foi aprovado, e aí o presidente Michel Temer vetou as disposições que diziam respeito a cartão de crédito, plano de saúde, enfim, fundos, todas aquelas alterações da 157, né? Só que aí, como o Brasil veio o Joesley Day, né? Isso foi em maio, meados de maio, 17 e 18 de maio de 2016, se não me engano, 2017 já, nós estamos, e em 30 de maio, depois, obviamente, do Joesley Day, a gente, acho que nós nos lembramos, né, que o país ficou muito instável, praticamente ingovernável, esperando a próxima eleição, e aí não tinha mais clima nenhum de segurar ou defender veto, e os vetos caíram. Eu me lembro até que nós, na Abrace, né, representando as capitais, uma decisão bastante apertada, votamos pela manutenção, uma mensagem pela manutenção desses vetos. Mas o Senado não viu porque eu acho que o entendimento, vamos dizer assim, o propósito é legítimo, né? Essa questão de dividir a arrecadação, aliás, das 3 propostas de reforma tributária, eu falo 3 sempre porque eu sou um subscritor, vamos dizer assim, um entusiasta da PEC 46 do senador Eurovisto, que é fruto aí do Simplifica Já, que começou em 2019, né, por meio de uma ação dos municípios, além da PEC 45/110, né, mas todos eles alteram, né, eles passam aí a considerar o destino, né, para efeitos de descentralizar a arrecadação tributária, né. Então, os 3 fazem isso, mas o fato é que essa experiência com cartões de crédito e planos de saúde, eu acho que é isso que eu queria dizer, transmitir nesse meu espaço, ela foi feita de forma assodada, e até hoje, ou seja, nós estamos aí 6 anos já dessa modificação da Lei Complementar 157, não ingressou R$1 praticamente para a grande maioria dos municípios, eu diria 98% dos municípios, 99% dos municípios não tiveram acesso a esse recurso. Tanto é assim que foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano pela Confederação das Seguradoras e dos agentes financeiros, que teve a medida cautelar deferida pelo ministro Alexandre de Moraes e está suspensa aí a Lei Complementar 157 nessas atividades. Veio ainda uma outra lei complementar, 175, para consertar, a verdade é essa, para consertar a 157, estabelecendo a criação de um comitê gestor, e aí eu sempre digo isso nas minhas apresentações, a professora Betina já teve a oportunidade de escutar, comitê gestor entre entes federativos, no mesmo nível, vamos dizer, entre municípios, estados, enfim, já praticamente não funciona. Então, o Confas é uma prova, eu mesmo participei, eu fui membro do comitê também do Simples Nacional, as discussões são muito rápidas, não existe uma profundidade, existem 5 votos da Receita Federal, 2 dos municípios, 2 dos estados, enfim, não existe mesmo na pandemia, me lembro até, era raro ter alguma ligação
prévia, né? Então, imaginem só um comitê gestor para tratar de um IBS aí, ou de um IVA, né? Sinceramente, isso não funciona no país, né? Não tem como a gente delegar essa questão da autonomia tributária, do poder de tributar, né, da previsibilidade, porque eu vi o Dr. Vinícius falando com muita razão sobre segurança jurídica, né? E do ponto de vista dos municípios, dos estados ou do ente público, é a previsibilidade das receitas também, né? Porque eu me lembro que o prefeito me ligava constantemente, olha, já entrou o dinheiro do cartão de crédito? Eu tinha que explicar que, além de não ter entrado, nós perdemos, porque as operadoras de plano de saúde judicializaram a questão e depositaram esses valores em juízo, né? Então, nós perdemos esses valores, né? E por que, afinal, vocês vão perguntar, né? Puxa, mas por que você está dizendo tudo isso sobre cartão de crédito? Eu entrei na internet para falar sobre streaming, né? É porque existe um projeto de lei, o PLP 166 de 2019, que também tramita na Câmara com regime de prioridade, que muda o local lá, da arrecadação dos municípios, né, que vão arrecadar a destinação do item 109 para o local onde estão os tomadores de serviço. E aí, pensando no que o Eduardo falou no começo aí da apresentação, que são 70% dos brasileiros são assinantes, né, de serviços de streaming, são obviamente milhões de tomadores de serviço, e esse sistema no cartão de crédito não está pronto. Aliás, ontem era para acontecer uma reunião, essa reunião não aconteceu por falta de quórum, né? Então, essas modificações, essas experiências no sistema tributário nacional, elas realmente precisam ser muito bem pensadas. Então, eu tentei fazer um paralelo de uma atividade que foi pensado o conceito de obrigação de fazer, de obrigação de dar, né, no processo legislativo do item 109, e uma que não foi absolutamente pensada, foi atropelada, sem nenhum critério técnico, nem muito menos científico, né? O Dr. Vinícius também defendeu isso, que é a questão do cartão de crédito. Está aí o resultado, né? Nós estamos 6 anos, não só sem ver essa arrecadação, o que é péssimo aí, do ponto de vista da prestação do serviço público, porque afinal, né, nós às vezes nos esquecemos, mas o tributo ele tem uma finalidade que é financiar a prestação do serviço público, né? Então isso implica sim prejuízos aí para os municípios que contavam de alguma forma com esses recursos, né? Mas eu não quero me estender muito, só queria então fazer essa breve complementação aí e alertar para esse projeto de lei 166 de 2019, que tende aí a trazer uma modificação também para o streaming. Era isso, obrigado, e estou à disposição aí. Obrigada, doutor Vitor. Agora, para a gente ir se encaminhando aí ao encerramento, a gente gostaria de abrir para eventuais considerações finais e também para eventuais questionamentos, né? Aqui abrir a rodada de perguntas. Acho que se eu puder só fazer um questionamento e para que os nossos palestrantes possam, se assim o desejarem, abordarem suas considerações finais, a partir do que foi discutido hoje, me gerou algumas dúvidas, né, e alguns questionamentos a respeito de se nós teríamos hoje respaldo, tanto principalmente constitucional, talvez até mesmo legislativo, para fins de conseguir tributar com segurança, né, as atividades de streaming pelo ISS, ou se, na verdade, o que se tem é mais uma abertura de margem, talvez uma vista grossa para se permitir a autorização, justamente em razão de ter um papel importante na economia e não permitir que não seja tributado, ou se realmente não tem esse respaldo e apenas com uma reforma isso seria possível. Eu acho que, de repente, a gente poderia seguir, então, as considerações finais, caso vocês tenham interesse em abarcar esse ponto, e talvez a gente possa seguir a mesma ordem das apresentações. Então, eu inicio aí brevemente. Acho que nós não temos ambiente constitucional para cobrança de streaming nem por ISS, nem por ICMS, a não ser, como eu falei,
que a gente faça uma opção pelo imposto residual da União. Aí sim, né? Aí, desde que observada a lei complementar, que não tem base de cálculo própria de outro imposto, já não cumulativo, etc., é possível que a gente cobre, e eu acho que é desejável, como eu falei, todos aqueles que manifestam riqueza devem pagar impostos, né? E isso não seria diferente com quem atua com streaming, né, na economia digital. Então, realmente acho que, em termos constitucionais, essa seria a única saída, ou ainda uma opção definitiva pelo conceito econômico de serviço. Aí sim, aí a gente entra na seção de direito de uso, que é o caso, né? E aí a gente poderia cobrar o ISS em razão do conceito econômico de serviço e não em razão do conceito jurídico. O que me incomoda, vamos assim dizer, né? Eu, de fato, acho que a opção tem que ser pelo conceito jurídico. Nós somos juristas, a Constituição é um texto, nós estamos falando de direito positivo, enfim, acho que o ideal mesmo é a reforma, ou então o exercício da competência residual, mas é difícil. Agora, lógico, entre ISS e ICMS, nós estamos mais próximos do ISS de uma prestação de serviço. Agora, mais próximo, isso eu acho muito importante. Quem é 35 anos de tablado, são 35 anos, na verdade, assim, os 2 primeiros que o professor de Direito Civil, assistente da Marilena Diniz, mas o resto, tudo de Direito Tributário. Para quem tem toda essa formação constitucional, né, e acadêmica, esse negócio de mais próximo, para mim, no direito tributário não funciona. Tem que ser rigorosamente a mesma coisa. Eu tive uma experiência lá atrás no Conselho de Contribuintes do município de Curitiba eu não sou advogada da Unimed, não tenho nenhum interesse, não sou médica cooperada, meu marido é, mas eu não sou, mas enfim, eu, por exemplo, não consigo subsumir a atividade desempenhada por uma cooperativa ao conceito de serviço, que foi o voto que eu dei. Eu era meniníssima, 24 anos, tinha até o prefeito assistindo o julgamento, que era o Cássio, né? Porque eram valores expressivos. Mas eu falei, olha, o que para mim não acontece aqui é subsunção. E se não tem subsunção, não tem incidência. Se não tem incidência, não tem relação jurídica tributária. Se não tem relação jurídica tributária, ninguém deve nada e ninguém tem o direito subjetivo de exigir nada. Que eu acho que é precisamente o caso. Nós não temos subsunção entre o fato e a materialidade constitucional. Não tem, na minha opinião, não tem, a não ser que a Constituição mude. Essa era a minha posição. Não posso falar mais 1 hora sobre isso, eu tenho que tomar cuidado. Então, essa é a minha visão e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Bom, eu também acho que não. Assim, eu vejo uma diferença muito grande entre o caso do streaming. Vamos dizer, os municípios ganharam aí na lei complementar a queda de braço com os estados, do que quando existiu, por exemplo, com o restaurante. Que restaurante você conseguia defender que é mercadoria ou que é serviço, né? No fundo é tudo. Então, aí a lei complementar foi lá e resolveu. Acho que para o streaming você tem mais dificuldade de encaixar como serviço, tanto é que você tem aí o Supremo, embora de uma forma não categórica, mas ele está se afastando da jurisprudência que ele consolidou esse tempo todo para tentar encaixar, né? Talvez num subconsciente aí da infalibilidade da tributação, né? Se é uma atividade econômica que gera dinheiro, ela precisa ser tributada por alguém, e como a professora Bettina falou, é mais perto dos municípios, né? Tem mais cara de serviço do que de serviço de comunicação ou de circulação de mercadoria, e a gente ainda não está nesse cenário de tributar uma realidade econômica, que talvez seja uma diretriz para a reforma tributária. Eu acho que a gente realmente tem que, assim, dando muitos passos para trás, saindo da esfera jurídica.
Faz sentido tributar de maneira diferente situações da vida que são muito semelhantes, para não dizer iguais? Vou dar um exemplo aqui que até que me ocorreu quando eu estava me preparando aqui para a apresentação. Se eu poderia assistir um jogo da Copa do Mundo lá em dezembro pela TV Globo, sinal aberto, e aquilo seria considerado uma telecomunicação, porque a Rede Globo tem os próprios meios de gerar o sinal, etc. Agora, eu, César, por uma conveniência minha, não tenho mais TV aberta em casa, eu tenho só serviços de streaming. E eu consegui instalar o Globoplay na TV, na Smart TV, e consegui assistir o mesmo jogo da Copa pela mesma emissora, só que eu estava assistindo via streaming, via Globoplay, não via Rede Globo, canal aberto. Claro, deixa de lado a situação de que isso não é cobrado, então não teria tributação, mas vamos supor que teria. Faz sentido tributar de um jeito ou de outro? Faz sentido dizer que eu estou no mesmo sofá da minha casa, com a mesma televisão, assistindo o mesmo jogo, só que juridicamente o que tem por trás disso são relações diferentes. Faz sentido para efeitos tributários eu trazer isso para a qualificação jurídica de forma tão diferente, com alíquotas tão diferentes? Enfim, acho que isso é algo que a gente deveria pensar nessa tributação de consumo, se faz sentido essas diferenças, ou se a gente deveria, como o Vinícius colocou, aproximar a tributação mais para as realidades econômicas e mesmo para essas diferenças de vínculos jurídicos que existem por trás. É isso. Eu não podia concordar mais com a professora Betina, o professor César. Eu continuo achando que eu acho que a gente está dando um grande passo na reforma tributária. Eu só acho que, como a gente ainda está muito viciado com essa ideia de bens e serviços, a reforma tributária ainda fala lá de bens e serviços. Aí o dispositivo tem que ter um parágrafo para falar: olha, em bens e serviços também tem o intangível, viu? E aí talvez surja alguma coisa que a gente não está prevendo hoje, e aí vai precisar de uma emenda constitucional para colocar lá. Então, é melhor falar de fato econômico. A gente já se consolidou hoje, eu acho que depois de muitos anos, né, discussão da Lei 9718 e tudo mais, a gente está muito acostumado já com o conceito de receita, ou quaisquer receitas decorrentes de atividade empresarial. Então, acho que talvez a gente possa ir por esse caminho, né, na reforma tributária. E concordo, assim, eu acho que tem concordo com a professora Betina que tem uma aproximação para o ISS, dando uma resposta categórica para o Eduardo. Acho que se o Supremo fosse julgar hoje isso, a minha aposta seria que o Supremo julgaria que é constitucional a Lei Complementar 157, ao exigir o ISS sobre streaming, porque o Supremo tem privilegiado a Lei Complementar, apesar de eu discordar com muito respeito ao Supremo, que sempre reflete muito profundamente os temas, discordar do Supremo nesse ponto. E aqui eu acho que o professor Vitor colocou de uma forma muito rica, né, essa intersecção da política com o direito, né, e é interessante notar que a União não exerceu, né, até hoje, num contexto em que seria totalmente justificável a União exercer a sua competência residual, ainda não exerceu essa competência residual, principalmente nesse aspecto aqui. Por que será, né? Pela influência dos estados no Congresso, pela influência dos municípios no Congresso. É difícil saber, né? Eu não sou um cientista político, né? Eu trabalho com direito. Então, até hoje no direito, a ciência política não colocou essa materialidade ou a União não explorou, né, essa competência residual, principalmente nesse ponto aqui. Então, acho que essa era a minha observação. Olha, eu acho que tudo já foi dito, eu só vou me permitir discordar, porque eu acho que
não é que está só, acho que está mais do que pertinho, professora Bettina, está pertinho, está mais do que namorado o ISS na questão do streaming dos municípios, né? Eu acho que existiu uma construção do ponto de vista legislativo em consonância com essa evolução do pensamento supremo, né? Eu acho que o Dr. César e o Dr. Vinícius abordaram isso também nas apresentações, né? Realmente a concepção do Supremo me parece também que mudou, enfim. É claro, o Supremo nada mais é do que o intérprete, né? Nós não precisamos nos filiar à corrente do Supremo, obviamente, mas me parece que, do ponto de vista do streaming, está muito próximo dos municípios. Agora, tem uma questão, e já finalizando, que é muito importante também do ponto de vista prático, é que são pouquíssimos contribuintes, né? Nós temos quantos contribuintes aí do streaming, né? E, aliás, quantos municípios recebem, se é que algum recebe. Imagino que São Paulo, Curitiba eu sei que não recebe, posso adiantar para vocês, no 109, o número lá no finalzinho é 0, né? Mas poucos municípios recebem, se é que recebem, né? Então essa é uma discussão diferente também do ponto de vista da prática aí, do contencioso, né, tributário, né? É isso que eu queria só contribuir. Perfeitamente. A gente agradece muito aí essas considerações finais e realmente fazer essa subsunção de todas as discussões envolvendo tecnologia, né, entre o ICMS e o ISS, é uma coisa muito complexa e é uma coisa muito, muito antiga até, né? Quem não se lembra aí da antológica discussão do software de prateleira e do software personalizado, né? Enfim, essa briga é antiga e como foi aqui colocado como premissa absoluta, né? O direito, especialmente o direito tributário, por mais eloquente que seja a nossa Constituição, né, ao traçar aí o esqueleto da nossa tributação, naturalmente não alcança os fatos, né, não alcança o desenrolar da vida. Então, é natural que vá se criando situações e vá se criando novas hipóteses, novos fatos econômicos, né? Novas manifestações do que doutrinariamente se chama signo presuntivo de riqueza, e que a gente tenha sempre que enquadrar esses fenômenos ali nos tipos que a gente tem na Constituição, né? Eis o grande desafio, não só aí do legislativo com a reforma tributária, mas até do próprio poder constituinte derivado. Foi extremamente rica a contribuição de vocês todos. A gente agradece muito aí o deleite de ter tido aí todo esse conhecimento da professora Bettina, do Dr. Vitor, do Dr. Vinícius, do Dr. César. Foi realmente muito enriquecedor. A gente agradece também aqui, da minha parte, da parte do Eduardo, assim, esse brilhante convite aí do GEPT para estar ao lado né, dessas figuras importantíssimas e poder participar desse evento, né, que é tão importante e significativo, né, é o primeiro congresso nacional do GEPT, feito de uma forma absolutamente acessível e democrática, justamente cumprindo aí com o seu objetivo maior, que é fomentar o conhecimento e as discussões aí profícuas que a gente pode ter. A gente agradece muito também a audiência, quem acompanhou a gente pelo YouTube, e sem prejuízo, acho que os palestrantes deixaram aí seus contatos, né, para eventuais outras discussões, mas a gente agradece muito, foi um prazer.